Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Valéria Ribeiro e vocês estão no canal Diário Criminal. A história de hoje é sobre um assassino em série que aterrorizou São Francisco entre janeiro de 1974 e setembro de 1975. Estamos falando de Dudley, um assassino que tem confirmadas 5 vítimas, mas pode ter matado até 14. Vamos lá com a história então. Os anos 70 foram marcados por mudanças sociais e culturais, mas para a comunidade gay de São Francisco, Califórnia, foi algo que se transformou em um refúgio para escapar da discriminação e violência. São Francisco era também um lugar para se divertir, tanto em bares como em discotecas, se transformando assim em cenários de encontros casuais secretos. Mas tudo isso mudaria quando um assassino frio e cruel aproveitasse tudo isso somente para satisfazer os seus desejos. Na manhã do dia 27 de janeiro de 1974, o Departamento da Polícia de São Francisco recebeu uma ligação informando que tinham encontrado o corpo de um homem na praia de Ocean Beach. Os policiais pediram para o homem esperar no local para ser interrogado, mas o mesmo não quis se identificar e disse que só havia ligado porque achava que era o seu dever informar. Os policiais então foram até o lugar e ali encontraram o cadáver de um homem deitado de barriga para cima e tinha várias feridas de arma branca. O corpo já mostrava uma leve rigidez, ele estava totalmente vestido e levava com ele no momento $21 e seu relógio. Os policiais determinaram que ele tentou se defender porque ele tinha muitas feridas nas mãos. O corpo foi identificado mais tarde como sendo de Gerard Cavagan. Nasceu no dia 2 de março de 1923 no Canadá, trabalhava em uma fábrica de colchões, tinha 1,70 m e pesava quase 100 quilos. Nunca tinha se casado e era de uma família católica. Se acredita que ele estava em São Francisco pela liberdade sexual. No dia 25 de junho, encontraram outro corpo perto do lago localizado no Parque Golden Gate. A vítima era Joseph Stevens e tinha sido visto por última vez em um cabaré em North Beach. Ele era drag queen, cantor e dançarino. A parte disso, ele era também um grande comediante e atuava todas as noites no cabaré. No dia 7 de julho, uma mulher que passeava o seu cachorro pela praia de Ocean Beach encontrou a terceira vítima. Se tratava de Klaus Christmann, um imigrante alemão de 31 anos. Klaus era empregado da empresa Michelin. Klaus sofreu uma morte tão violenta que assustou até o detetive David Toski, que descreveu o assassinato como espantoso. O detetive Toski era bem conhecido, pois na época também participou na caça do assassino do Zodíaco. Klaus era casado e tinha filhos, mas devido a que ele levava um estojo de maquiagem com ele, a polícia o catalogou com tendências homossexuais. Apesar da similitude entre os crimes, a polícia seguia sem se dar conta que se tratava de um assassino em série. Cabe ressaltar que a palavra assassino em série se originou nesta década, na qual resultou difícil para a polícia estabelecer que se tratava de uma só pessoa cometendo tantas atrocidades. Naquela época, se aqueles homens eram roubados ou agredidos pelo simples fato de serem homossexuais, a polícia se calava porque achava que eles mereciam. Nos anos 70, o investigador Huberman foi o primeiro em falar abertamente que era gay. Nesta época, a polícia era intolerante porque muitos homens infringiam a lei de sodomia, que não foram revogadas até o ano de 1976.
Nesta época, a comunidade gay era o alvo favorito das gangues e o passatempo deles era agredi-los. A gangue Cibra Killers tocava o terror pela cidade e, enquanto isso, o Zodíaco tirava sarro da polícia e dos investigadores, enviando cartas cifradas e pedaços de roupas manchadas de sangue das suas vítimas. Com tudo isso, a polícia não se importava com os crimes de ódio contra a comunidade gay. Eles não eram considerados prioridade para eles. Quando a polícia pensou que poderia ficar tranquila, no dia 12 de maio descobriram outro corpo. Tinha sido atacado brutalmente, tanto que seu coração estava destruído. Ele lutou pela sua vida, já que tinha marcas nas mãos. Foi identificado como sendo Frederick Capin, de 32 anos. Ele foi identificado graças às suas impressões digitais. Ele tinha servido à Marinha dos Estados Unidos e a última vez que foi visto com vida saía de um bar gay. No dia 4 de junho aparecia outro corpo. Um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado por um excursionista perto do campo de golfe de Lincoln Park. Ele tinha as calças abaixadas e não levava roupa interior. Isso sugeria que ele tinha se encontrado com alguém ali para ter relações sexuais. No momento, não foi identificado no que ficou conhecido como John 81. Ele foi identificado como sendo Harold Grunberg. Era sueco e tinha ao redor de 66 anos. A partir daí, a polícia começou a fazer perguntas pelos clubes, e muita gente disse que um homem com voz suave captava a atenção de alguns homens desenhando eles. Por esta ser a única pista que teriam do assassino, a polícia começou a apelidá-lo de Dudley, o que significa cartunista em português. Dudley, não contente com todos os crimes bárbaros que havia cometido, entrou na casa de um diplomático europeu e o atacou. Ele esfaqueou a vítima em repetidas vezes, mas em um dado momento a faca quebrou e a vítima aproveitou para se defender, o que assustou o assassino, fazendo ele assim fugir do local. O diplomático, que não quis ser identificado, disse que também frequentava clubes gays. Com uma vítima viva, a polícia aproveitou para confirmar que Dudley captava suas vítimas nestes clubes. Uma semana depois, Dudley voltou a atacar, desta vez no mesmo prédio, mas para atacar a outro homem, a quem amarrou e repetiu várias vezes: "Vocês são todos iguais." Mas desta vez, a vítima gritou tão alto que alertou os vizinhos, fazendo Dudley escapar uma vez mais. Mas Dudley não parou por aí. Quando tentava levar outra vítima para um lugar apartado, acidentalmente deixou cair uma faca, o que fez com que sua vítima se assustasse e saísse correndo do lugar, escapando assim de uma morte segura. Com 3 vítimas vivas, a polícia acreditou que finalmente conseguiria identificar a Dudley, mas isso estava muito longe de acontecer. Naquela época, as vítimas não confiavam na polícia, e, para azar deles, as leis de sodomia ainda estavam em vigor no ano de 1975. Isso significa que admitir que foram agredidos enquanto planejavam ter um encontro com intenções sexuais em um local público os levaria à exposição e afetaria também seus trabalhos e seus familiares, sem falar com os problemas com a justiça. Mas, com a pressão da polícia, acabaram dando uma descrição do sujeito. O retrato falado foi: homem de pele escura, de entre 19 e 23 anos, com um gorro preto, rosto fino com pómulos grandes e olhos muito separados.
Muitas pessoas ressaltaram também que o homem tinha uma maneira muito sutil de falar. A polícia, com esta descrição, prendeu 15 homens. Um deles tinha um recibo de uma casa de empenho da quarta vítima, Fred Capin, mas este homem não encaixava com a descrição dos testigos. Mais tarde se descobriu que o relógio tinha sido roubado antes de Capin ser assassinado. Mais adiante, um homem que é considerado como suspeito até hoje entrou em cena. Uma mulher ligou 2 vezes para a polícia para dizer que um homem que ela conhecia coincidia com o retrato falado. Mais tarde, a secretária de uma clínica psiquiátrica ligou para a polícia para falar que um paciente também coincidia com o retrato falado. Coincidência ou não, era o mesmo suspeito mencionado anteriormente. Ele havia confessado para o seu chefe ser o autor de todos aqueles crimes. Isso fez a polícia estar em alerta e interrogar o suspeito. Ele admitiu ter problemas com sua sexualidade e também disse que o doutor tinha curado ele. Se negou também que era o autor daqueles crimes. Depois disso, a investigação voltou à estaca zero, porque a polícia não tinha provas sólidas contra ele. Com o passar dos anos, o caso não avançou e as vítimas seguiam se negando a cooperar. O caso então foi arquivado em 1977, há mais de 40 anos. A polícia acredita que existam mais sobreviventes. Incluso abriu uma linha telefônica e ofereceu uma recompensa a quem desse informação sobre Dudley. A dia de hoje, o paciente da clínica psiquiátrica segue sendo o principal suspeito de todos os crimes. Peço a vocês que deixem nos comentários se vocês também acham que o assassino realmente era o paciente do psiquiatra ou se vocês acham que era outra pessoa que não foi investigada na época. Eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês por estarem aqui comigo mais uma vez. Muito obrigada e até a próxima.